Vejamos agora como fazer um teste F entre duas amostras usando o Excel. Ora bem, o que é que nos permite o teste F? O teste F de Snedcore, permite-nos nem mais nem menos comparar duas amostras quanto à sua variância. Ou seja, por exemplo, neste caso que temos aqui, imaginemos que administramos leite magro a um grupo de 10 crianças e leite meio gordo a um outro grupo de 10 crianças. E queremos comparar a variação no peso das crianças de cada um dos grupos. Ou seja, imaginemos que queremos comparar se o peso nas crianças que consomem leite meio gordo é maior ou menor que a variação no peso das crianças que consomem leite magro. E então, registou-se nem mais nem menos do que o peso de 10 crianças consomem leite meio gordo e o peso de 10 crianças consomem leite magro. Ora bem, vamos então verificar se a variação no peso, em média, das crianças que consomem leite meio gordo é ou não igual à variação do peso das crianças que consomem leite magro. Ora bem, e tomemos então o nosso Excel, os nossos dados e vamos ao menu Dados, opção Análise de Dados e vamos selecionar a opção Teste F, duas amostras para as variâncias. Ok? Nem mais nem menos do que os dados para a primeira variável, ou seja, peso das crianças que consomem leite meio gordo, os dados para a segunda variável, ou seja, peso das crianças que consomem leite magro, vamos indicar que os rótulos estão presentes, leite meio gordo, leite magro, o nosso erro, vamos supor e vamos deixar por defeito 5%, ou seja, 0.05, e o intervalo de saída. Muito bem, vamos escolher esta célula aqui. Ok, e aqui temos então os dados relativamente a estas duas amostras, ou seja, um teste F de Snedcore para as variâncias. A média, para cada uma das amostras, 105.5, 104.84. A variância de cada uma das amostras. O tamanho de cada uma das amostras. Os graus de liberdade. E reparem que a distribuição F de Snedcore tem dois parâmetros, chamado N1 e N2, correspondente nem mais nem menos do que ao tamanho de uma amostra menos uma unidade, tamanho da outra amostra menos uma unidade, daí 9,9. Muito bem, o valor F crítico, ou seja, este valor nem mais nem menos permite-nos decidir a nossa rejeição comparada com o valor crítico do nosso teste. Ora bem, mas antes de compararmos o nosso valor crítico, vamos observar o primeiro valor que aqui nos aparece, chamado probabilidade unicaudal. Reparem que o Excel, no teste F, fornece-nos apenas, ou permite-nos apenas, verificar testes unicaudais, ou seja, como mostra a figura, ou seja, significa que nós temos uma região de rejeição unilateral apenas. Este será o nosso limite da região de rejeição. À direita deste valor rejeitamos, à esquerda aceitamos. A este valor corresponde o nosso erro, alfa, 5% neste caso. Esta zona a verde, a região da aceitação, serão os 95% neste caso, ou seja, 1 menos alfa. Muito bem. Mas olhemos antes ao valor de prova. Exatamente como nos outros vídeos dos outros testes, o valor de prova é indicado por este valor de probabilidade, ou seja, um valor P que será indicativo da rejeição se for próximo de 0 ou aceitação se for próximo de 1. Em particular, comparativamente ao valor do erro, se este valor for inferior ao valor do erro, devemos rejeitar, se for superior, devemos de aceitar. Ou seja, em particular, também podemos concluir que o nosso teste diz-nos que devemos aceitar a nossa hipótese H0,
ou seja, devemos aceitar a hipótese das nossas variâncias serem iguais, ou seja, de não haver uma variação grande relativamente às crianças que consomem leite meio gordo ou leite magro no seu peso. Portanto, com um erro de 5%, devemos aceitar a hipótese H0. Uma outra forma de concluir isso será comparar através do valor crítico. Ou seja, este F crítico unicaudal representa nem mais nem menos este limite que separa as regiões de aceitação e rejeição, que será de 3,18. Ora bem, se este valor é 3,18, só temos que ver onde se encontra o nosso valor F, ou seja, o valor do teste, que é de 1,01. Reparem, 1,01 encontra-se à esquerda, ou seja, encontra-se na zona a verde. Significa então que nós devemos aceitar a nossa hipótese H0 de que de facto as variâncias são iguais contra uma hipótese alternativa de a primeira variável ter uma variância superior à segunda variável.